Bom dia, adolescentes, bom dia àqueles que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre redescobrindo a prática das boas maneiras. Nós estamos na lição 10 da Revista dos Adolescentes. Antes da gente começar então, a gente vai orar pedindo para que Deus nos ajude a entender um pouquinho mais da palavra. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor Deus, e pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor Deus, podendo abrir a Tua palavra, Senhor Deus, aprendendo um pouco mais de Ti. Seja conosco, Senhor Deus, neste momento e também, Senhor Deus, com aqueles que vão estudar também a Tua palavra depois assistindo este vídeo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, o texto de hoje, nós vamos então nos debruçar em Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 21. Antes, então, a gente vai relembrar um pouquinho que o professor João Walter, ele falou um pouquinho sobre as práticas internas, o que você tem que mudar, as palavras positivas, a maneira positiva de você pensar a vida na aula passada. Hoje nós vamos continuar então, sobre as práticas que nós devemos ter para com os outros, com as pessoas que estão aqui ao nosso redor, que nos cercam. Então, se a gente for buscar o título da lição, então, redescobrindo a prática das boas maneiras. Então, descobrir novamente, então, as boas maneiras, as maneiras que os cristãos devem ter uns para com os outros, tá? Eu vou citar somente cinco boas maneiras que você pode encontrar em qualquer lugar, né? Ou perguntar para uma pessoa, ela também vai falar, então, algumas boas maneiras, não só cristãs, mas boas maneiras, boas atitudes para com as pessoas. E essas boas maneiras, elas te ajudam, então, a desenvolver melhor os seus relacionamentos e a ser uma pessoa mais agradável, né, de se ter por perto, não uma pessoa tóxica, tá? Como a gente já falou também aqui. Então, eu separei 5 atitudes, tá? 5 boas maneiras. Uma, use as palavras mágicas, as palavrinhas mágicas. Por favor, obrigado, desculpe, com licença. Geralmente, os professores de crianças, eles colocam então um cartaz com essas palavrinhas mágicas. E a professora rebate todos os dias ou toda vez que acontece que tem alguma atitude dentro da sala falando sobre então as palavras mágicas que nós devemos utilizar. Evite falar palavrões. Quando você conversar, tente o quê? Falar de uma maneira agradável para com o outro. Não interromper, então, os diálogos. Quando uma pessoa está falando, então, ouça, espere, depois você o quê? Fale. Se você falar junto com ele, então você espera, ele fala, e depois você fala, então, o seu comentário. Respeite os mais velhos. Se ofereça para ajudar os outros, sempre que puder. Como está escrito lá no boletim da igreja, se ofereça o quê? Para ajudar os mais idosos que não estão o quê? Que estão em casa, não podem sair, então seria uma ajuda. Ajudem os outros. Mas o que é isso? O que tem a ver com a lição, Fernanda? Tem a ver com a prática do amor, tá? O amor, ele deveria dominar a vida cristã, a vida de cada cristão. Deus, ele requer de nós um amor prático, não só um amor teórico, um amor que você fique pensando. É um amor diferente, é um amor além das palavras, das emoções. É um amor que está na esfera da decisão, da empatia, da simpatia, da gentileza para com os outros. Então, se somos cristãos autênticos, precisamos refletir sobre as nossas atitudes e ações, né? Um amor prático, um viver diário, contínuo, tá? Deus, ele é amor. Deus é amor, está escrito na Bíblia. E o desejo dele é que todas as nossas atitudes iluminem o mundo, né? Servindo com amor aos outros, sendo uma bênção, tá? Você tem que ser uma bênção para as pessoas, tá? Não uma pessoa tóxica que só atrapalhe os outros. Então, voltando, né, à carta de Paulo aos Romanos, a mensagem da carta é a seguinte: é uma vida, você tem que ter uma vida que expressa o amor para aqueles que nos cercam. Então, aqueles que te cercam têm que sentir o bom cheiro de Cristo, o amor que está em você, tá? Onde você estiver, na sua família, na igreja, na escola,
no seu trabalho. Então, ela é uma carta missionária, tá? Paulo escreve aos Romanos, então, fundamentos práticos, orientações práticas para a igreja. Por quê? Mesmo ele não sendo fundador da igreja, ele conhecia a igreja porque ele tinha vários amigos lá, né? Então, ele escreve por conta de dois problemas que existiam lá dentro da igreja. Primeiro, uma tensão interna muito forte. Que é isso? Judeus e gentios. Nós temos dois tipos de pessoas dentro da igreja. É uma difícil convivência, porque cada um deles tinham práticas diferentes. Eles vinham de lugares diferentes, tinham uma cultura diferente. Então eles deveriam ter um acerto nessa convivência interna dentro da igreja. E dois, a pressão externa, a pressão, a hostilidade dos não crentes, que era o quê? Que eles sentiam, tá? Eram as perseguições, não era ainda oficial a perseguição, mas já existiam então assédio, denúncias, maus tratos, mentiras para com os cristãos, tá? Então, no começo do capítulo 12, Paulo convida seus leitores para que se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, tá? Sacrifício vivo. Não é mais aquele sacrifício que era o que realizado pelos judeus com animais, né? Que eles faziam então com o cordeirinho que levava até o templo e ele era sacrificado, né, para o pagamento dos pecados. Hoje não mais. Então você deveria o quê? Fazer diferente. Então vamos ler na Bíblia. Então olha lá. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, olha lá, Paulo, ele convida os seus leitores, então, os romanos, né? E todos nós que estamos lendo essa carta, para que se ofereça a Deus como sacrifício vivo. Não é mais para você morrer, mas para você viver. Viver o quê? Exercendo os seus dons, se consagrando, né? Evitando a contaminação deste mundo, tá? E renovando as nossas mentes com a mente de Cristo, tá? Sendo então transformados. Sendo transformados por Deus, nós veremos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Mas se essa mente não mudar, nós não veremos então a vontade de Deus. Nós estaremos contaminados, nós não poderemos ver então qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Do 3º ao 8º versículo, a gente vai retomar um pouquinho antes para poder entrar então dentro dos versículos que nós vamos estudar hoje. Paulo fala da relação consigo mesmo, inclusive no ministério cristão, eu com Cristo, a começar em mim. Então, primeiro, essa transformação tem que ser interna, para depois o quê? Ser prática. Então, primeiro você tem que mudar internamente. Então, essa mudança tem que ser uma mudança interna, para depois você mostrar na prática aquilo que você quer, né? Ser bênção para os outros. Ser humilde, tá? A humildade. Nós somos seduzidos a nos envaidecer pelo que Deus está fazendo por nós. Olha como sou importante, Deus cuida de mim. Não, nós não devemos pensar assim. Nós temos que ter equilíbrio e nós devemos ser gratos, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque nós não merecemos tantas bênçãos que Deus tem nos proporcionado diariamente. Então, agora a gente vai retomar então aquilo que a gente vai estudar hoje. Então, capítulo 12 de Romanos, versículos de 9 a 21. Nesse texto, nesse breve texto, nós vemos então pequenos mandamentos, breves mandamentos, né? Ou uma lista de atitudes para você procurar fazer o bem, tá? Então, Paulo vai falar então sobre essas pressões internas da igreja e também as externas. Como eu tenho que resolver então problemas de relacionamentos, como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para viver bem,
para viver bem com o outro, tá? E também para encorajar os crentes, para que vivam em amor, tá? A palavra-chave de todo o texto é o amor, tá? Para você entender os mandamentos, você tem que, o quê? Ter o amor de Deus, porque Deus é amor. Então, o amor, primeiro, que amor nós temos que ter? Nós temos que ter amor para aqueles que nos cercam, que estão conosco. Pensando então na família, aqueles que estão o quê? Dentro da nossa família, aqueles que estão com você todos os dias, você tem que ter amor por eles. Pensando na igreja e também na família, porque a igreja é composta do quê? De várias famílias. Depois, nós temos que ter amor, dentro do texto, né? Com aqueles que nos perseguem. Olha só. Então, Paulo, ele divide esse capítulo em duas partes. Amor para aqueles que nos cercam e amor para aqueles que nos perseguem. Certo? Então, no versículo 9, fala o seguinte. Vamos voltar lá. Que o amor de vocês não seja fingido. Tá? Eu vou pegar só essa parte aqui, que tem uma outra parte, depois a gente vai pegar no versículo 9. Que o amor de vocês não seja fingido. O que é isso? Sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade, que isso não seja falso, que isso não seja fingido. Então, o que é hipócrisis? Hipócrisis é uma palavra que vem do latim e do grego. Se a gente for pegar na cultura grega, existiu o teatro grego, foram os gregos que fizeram então toda a parte do teatro grego. Se você for estudar, tem muita parte que você pode estudar sobre isso. Então os gregos, o que eles faziam? O ator, homem, porque só os homens que atuavam, eles usavam então máscaras, tá? Máscaras. E as máscaras, eles mudavam as máscaras quando eles tinham que falar o papel de uma personagem. Então, se era uma personagem feminina, tinha máscara feminina. Se tinha um personagem masculino, masculino. Se era uma pessoa triste, ele mudava para uma máscara triste. Se era uma pessoa feliz, ele mudava para uma máscara feliz. Então, o ator, ele usava máscaras, tá? Para o quê? Representar dentro do teatro grego. O teatro grego, ele é muito interessante de ver. Por isso que hoje, quando fala teatro, mostra duas máscaras. Então, uma máscara com a boca para baixo, né, triste, que é a tragédia, e a máscara para cima, comédia, que são os dois gêneros de teatro que existem, que foram os gregos que criaram, né? E eles desenvolveram muito essa parte. Então, a comédia e a tragédia grega, né? Comédia grega e a tragédia grega. Nós conhecemos mais as tragédias, né? Mas existiam também as comédias. E então, eles trocavam as máscaras, né? Para fazer, então, a representação das personagens dentro do teatro grego. É muito interessante isso. Então, o apóstolo Paulo, ele usa, então, essa palavra que é a palavra hipocrisia. Em outras traduções está a hipocrisia. Na minha Bíblia está falando já falsidade, certo? Fingido, tá? Fingido, fingimento. Já mudou um pouco, porque a minha Bíblia está na versão esbilinguido, que é mais fácil, tá? De entender. Então, o ator, ele representa, ele finge comportamentos. Então, é ser o que não é. Muitas vezes as pessoas fazem isso, são verdadeiros artistas. Eles representam o quê? Uma figura que não são. Então, os atores gregos, então, eles usavam máscaras, como eu falei para vocês, que de acordo com o papel que eles representavam, então, eles trocavam as máscaras. Daí o termo hipócrita. Seu hipócrita é aquele, ou você que usa máscara, alguém que oculta a realidade, que está atrás de uma máscara de aparência. Muito interessante, né? Deus quer que nós tenhamos um amor sincero, sem cera, as máscaras, né? Sem cera, sem máscaras, para todos, tá? Versículo 10, né? Versículo 10 fala o seguinte: amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Desenvolver o amor fraternal. O amor que você tem dentro da sua casa, o amor que você deve ter para com os seus pais, o amor que você deve ter para com os seus irmãos,
o amor, né? Com aqueles que professam a mesma fé, né? Como uma família, né? Dentro da igreja. E em casa, o quê? Como uma família mesmo, né? A sua família. Demonstrar amor, ter expressões de amor. Isso é difícil? É difícil. Por quê? Porque pensando na dificuldade que as pessoas têm, então, de expressar o amor. Você deve expressar o seu amor para com os outros. Por isso que entra nas boas atitudes que a gente falou. Versículo 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros na sua casa. Olha lá, compartilhar as necessidades dos santos. Então, se você conhece alguém que está necessitado, vá lá e ajude. Ajude o seu irmão, ajude também o seu irmão que está na sua casa, que às vezes precisa de você, que necessita do seu amor, da sua expressão de amor, da sua atitude para com ele naquele momento, tá? Então, nós devemos socorrer uns aos outros, né? Ajude aquele que está próximo, né? Que está ali do seu lado. Também Paulo fala para praticar a hospitalidade. Então, receber as pessoas na sua casa. Eles viajavam bastante nessa época, né? E eles tinham que permitir essa hospedagem. Não tinham lugares para eles se hospedarem, certo? Já existiu, então, como eu falei para vocês, uma perseguição. Então, eles tinham que se hospedar dentro da casa dos próprios cristãos. Isso também aumentou o quê? O cristianismo. A quantidade de pessoas que começaram a conhecê-los. A proximidade, o estar perto, né? A comunhão. Então, ele fala para praticar a hospitalidade. Hoje a gente não pode praticar a hospitalidade, né, gente? Por conta, então, da pandemia. Mas o cristão, ele deve o quê? Ser hospitaleiro, que é o quê? Uma boa maneira, uma atitude do cristão. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, tá? Que é isso? Momentos felizes. Então, existem momentos que são felizes, que você vê que as pessoas estão felizes. Casamento, nascimento de uma criança, cura, né? Um motivo de alegria. Existem pessoas que sentem muito ciúmes dos outros, que sentem inveja e que não gostam de ver os outros felizes. Então, tirar essa amargura do coração e ser feliz vendo os outros felizes. Ter uma palavra boa, falar, olha irmão, que legal, você trocou de carro, que legal, sua vida tá feliz, você foi fazer uma viagem, que legal. A pessoa vem, mostra fotos da viagem. Tentar o quê? Ser feliz por ver os outros felizes. Tem gente que tem muita inveja, então tirar essa raiz de amargura e ser feliz, se alegrar pelos outros. E também chorar com aqueles que choram, né? Dor, tristeza, morte, infelicidade. Então, Jesus chorou vendo Marta e Maria, então, profundamente triste porque seu irmão tinha falecido. Jesus chorou, é o único versículo que aparece que Jesus chorou. Chorou por quê? Por ver as duas amigas dele que sofrendo pela morte do seu irmão. Então, às vezes a única coisa que nós devemos fazer o que é? Chorar. Ficar ali ao lado, né? Em vez de criticar, em vez de condenar. Ser o que? Um conforto, um consolo para aquele irmão, né? Mesmo que você fique só ao lado, isso é importante, tá? São atitudes que nós devemos ter. Versículo 16. O versículo 16 fala o seguinte: tenham o mesmo cuidado com todos, né? Tenham por todos o mesmo cuidado. Então, o mesmo cuidado. Judeus e gentios. Tenham pelo menos, façam de tudo para ter uma harmonia, apesar das diferenças. Nós somos diferentes. A nossa igreja, cada um tem uma maneira diferente de pensar. Mas nós devemos ser uma unidade. Cada um exercendo seus dons dentro da igreja, mas o quê? Apesar de diferentes, tendo que uma unidade, uma harmonia entre nós, tá? Para que nós possamos dar esse testemunho ao mundo, tá? Muitas vezes é necessário ceder, ter humildade, falar, não, eu errei. E o quê?
e ceder, ter amor pelo irmão. Difícil? Muito difícil, né? Mas a gente tem que o quê? Trabalhar essas atitudes. Dentro então do versículo também fala o seguinte, no versículo 16. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não sejam orgulhosos, né? Façam aquilo que é o que você pode fazer. Se é para você pegar uma jarra de suco e servir as pessoas, faça isso. Sirva com humildade, tá? Sem pensar em posições. Eu só quero fazer aquilo. Eu não quero mais fazer nada. Eu quero ser bênção fazendo isso. Não. Faça aquilo que Deus entrega em tuas mãos. E faça o melhor possível, tá? Faça o melhor, tá? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pense que você é inteligente, que você é o melhor, que você é mais que o outro. Faça para a glória de Deus. E não faça pensando em reconhecimento, esperando que os outros batam nas suas costas ou batam palminhas. Não, façam para a glória de Deus. Deus está vendo, então, o seu serviço, tá bom? Faça para Deus, não para os homens. Então, até agora, nós estamos falando sobre o amor não fingido, né? Agora nós vamos falar o amor para com os irmãos, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o amor para com Deus, tá? Nós vamos voltar de novo para o versículo 9, na parte B. Está escrito assim, ó: detestai o mal e apegai-vos ao bem. Detestai o mal e se apegue ao bem. Por que ele fala isso? Os gregos, eles são pagãos, eles vieram de uma cultura pagã. E eles, se você buscar na parte do paganismo, eles acreditavam em deuses, dos deuses do Olimpo. Esses deuses, eles acreditavam, né, os gregos, que esses deuses tinham sentimentos humanos, ódio, inveja, amor, e tinham atos muito pecaminosos. Eles tinham uma moral e uma ética onde tudo era permitido. Se você for buscar então na parte da cultura grega, tudo era permitido. Aí o que acontece? Aí eles se convertem a Cristo e eles vão ter que ter uma transformação difícil. Por quê? Porque o cristianismo, ele chega com uma ética totalmente diferente daquela que eles conheciam. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é santo, ele é justo, ele é reto, ele é puro, e ele exige de nós cristãos que nós sejamos nós temos que ser igual a ele, nós temos que ser iguaizinhos a ele, sermos justos, santos, né? Sem o que? Contaminação do pecado. Então Deus, ele detesta o mal. É isso que ele está falando. Olha, você vai ter que deixar tudo aquilo que você fazia antes, né? E o que? Se santificar. Ser santo, separado, não se contaminar mais. Então, dentro de uma sociedade que tolera tudo. Hoje também nós estamos dentro de uma sociedade onde tolera tudo. E o pior, o ruim está ficando bom e o bom está ficando ruim, né? Então, nós temos que também pensar assim. Nós temos que ter atitudes, o quê? De santificação, de consagração a Deus. Ficar longe dessa contaminação que o mundo nos proporciona. Então, isso que ele quer dizer. Fique longe, detestai aquilo que vocês aprenderam e se apegue ao quê? Ao bem. Pratique aquilo que estamos te ensinando. Demonstre o seu amor para com Deus. Seja santo, puro, seja uma bênção para os outros. Versículo 11. No versículo 11 fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Então, trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, tá? Sirvam com o coração cheio de fervor, de alegria. Sejam entusiasmados, não sejam preguiçosos. Façam o melhor, com energia, com garra. Sejam alegres, se dediquem de coração, com um ardente amor a Deus, tá? E no versículo 12 fala assim, ó, alegre-se na esperança, tá? Alegre-se, pense naquilo que vai acontecer no futuro, a promessa da justiça de Deus, o juízo, a certeza de que as promessas de Deus
serão para o futuro. Uma vida eterna com Jesus. Se alegre, mesmo com todos esses problemas que estão acontecendo hoje, se alegre em Deus, na esperança em Deus. Sejam pacientes na tribulação, nos problemas. Sejam tranquilos, fique tranquilo. Não reclame, não fique criticando. Existe o tempo certo da recompensa. Espere em Deus. Sejam perseverantes na oração. Ore sem cessar. Ore continuamente. Tenha uma vida diária de oração. Tá? Eu falei para vocês para orar pelos seus pais. Orem também pelos seus pais, pela sua família, tá? Pela tua igreja, tá? Continue essa vida de oração. Deus quer uma vida de oração. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Olha que dificuldade. Orem por aqueles que vos perseguem. Para quê? Para que eles se arrependam e conheçam a Cristo, tá? Abençoai. Não para você amaldiçoar, para você abençoar. Olha que situação, você tem que pensar nisso. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Então, você que é um verdadeiro cristão, não é para você pagar na mesma moeda, tá? Ore, né, a Deus e entregue tudo a Deus, tá? Versículo 17. Se esforce em fazer o bem, né? De acordo com a vontade de Deus, faça o bem. Qual que é o bem? A vontade de Deus ela é justa, santa e pura. Faça o melhor para Deus. Versículo 18. Tenha paz com todos. Quando depender de você, tenha paz com todos. Com aqueles que são da sua família, né? Se você precisar ceder em alguma atitude, faça isso. Seja amoroso, paciente para com as pessoas. Versículo 19. Não vingueis a vós mesmos. Não seja vingativo, tá? Em Deuteronômio 32, 35, fala o seguinte. Nós vamos voltar para você ver de quem é, o que Deus quer de você. Deuteronômio 32, 35. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão e o dia da desgraça deles está chegando depressa. Não é você que tem que se vingar dos outros. Entregue nas mãos de Deus, ore pelo seu inimigo. Deixe Deus agir. Deus vai agir. Não precisa você agir. Entregue nas mãos de Deus. Deus quer o melhor para você, Ele está cuidando de você. Não se vingue, tá? Não se se teu inimigo tem fome, é o mais difícil essa parte, versículo 20. Dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Né? Olha que situação. Se o teu inimigo precisar de alguma coisa, vai lá e o ajude. Olha lá, esse versículo, ele também está no Velho Testamento, como o outro também está. Provérbios 25. Pegar aqui, gente, peraí. Provérbios 25. Versículo 21, 22, tá? Eu vou ler o 21, 22. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E o Senhor Deus recompensará você. Então, faça a sua parte. Não deixe de fazer a sua parte. Então, ele vai pensar o seguinte, você vai provocá-lo, porque ele vai pensar o seguinte, nossa, eu fiz tão mal para ele, e agora ele vem e me ajuda. Então, vai criar nele uma consciência pesada e pensar o seguinte, que pessoa diferente, é um verdadeiro cristão mesmo. É uma pessoa que tem uma atitude cristã, tá? Então, você, como cristão, tem o quê? Que ser alguém que abençoe. Uma pessoa diferente, uma pessoa transformada por Cristo, tá bom? Versículo 21. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem, que é o nosso versículo base de hoje, né? O cristão,
ele deve se oferecer vivo para Deus, praticando todos os dons dele e talentos para a glória de Deus, para a edificação da igreja. E a igreja ela é composta de famílias. Imagine então uma família que tenha todas essas atitudes, né? E que os valores mais importantes desta igreja, dessas famílias, sejam amor, humildade e harmonia. Amor, humildade e harmonia. Que nós sejamos diferentes, que nós sejamos transformados por Cristo para fazer o melhor para Ele. Pense nisso. Então, uma reflexão. Não se deixe vencer pelo mal, tá? Mas o que? Tem atitudes dignas de um verdadeiro cristão. Vença o mal com o bem. Ame a todos, ame aqueles que te cercam, que estão aí ao seu redor, seus irmãos, seus pais, né? Amigos da escola, que vocês não param de conversar, né? No celular, que eu sei. Amem todos eles, não fiquem maltratando as pessoas, mas sim ame, ajude, busque o que é o melhor, busque a paz, a harmonia, tanto na sua família como também na igreja, certo? Pessoal, então essa é a palavra de hoje. Espero que vocês estejam bem e que esta palavra seja para edificação de cada um que está ouvindo. Uma boa semana para cada um de vocês e que Deus os abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.